A graça e a paz do Senhor seja conosco. Nós vamos refletir no salmo que foi lido na liturgia. Vamos retomar uma série que já faz algum tempo que nós não vemos. A série tem por tema Aprendendo com os Salmos. E o propósito dessa série é observar o que nós podemos aprender com cada salmo. Obviamente não conseguimos esgotar todas as lições ali, mas nós tentamos tirar assim, lições importantes, que são muito reluzentes em cada salmo que nós temos observado. Então nós caminhamos desde o início do saltério, tenho vindo poucas vezes aqui às quartas-feiras, e essa série ela é observada geralmente às quartas-feiras, eventualmente no domingo também, mas na maioria das vezes às quartas-feiras. Então hoje nós vamos ver o que o salmista do Salmo 79 tem para nos ensinar. Nós vamos fazer a leitura gradativamente à medida que será exposto esse salmo. De cara nós já observamos aqui quem é o autor desse salmo é Asaf. Nós já ouvimos aqui algumas vezes sobre a estrutura do saltério, sobre o propósito do saltério, sobre a compilação do saltério, que é a formação dele. Ouvimos também sobre o fato de Davi ser considerado, por exemplo, pelos reformadores, pelos puritanos, por muitos autores, o autor do saltério. Então, geralmente, quando você vai lá para os comentários de Calvino, João Calvino ou algum reformador, todos atribuem ali o saltério como de autoria de Davi, porque foi ele que organizou a liturgia, foi ele que organizou o culto ao Senhor, foi ele que organizou, foi ele que separou levitas ali para organizar a adoração, para compor salmos e ali dirigir o povo em adoração. Por isso que ele é responsável pelo culto ao Senhor, então considerado o autor. Mas Asaf, nós encontramos 4 pessoas que possui esse nome em todo o Antigo Testamento. Asaf aqui especificamente é da tribo de Levi, e ele é o chefe, um dos chefes responsável pelos cânticos ali na casa do Senhor, que até no tempo de Davi era o tabernáculo, né? Só veio a ser templo ali depois de Salomão, mas ele é responsável pela adoração. No Saltério nós encontramos 12 salmos, pelo menos, atribuído a Asaf. O tempo da composição aqui, a composição em si, nós não temos tanto acesso assim, mas o plano de fundo que é estabelecido ali é o período em que Jerusalém está sendo levado para o cativeiro babilônico, está sendo tomada ali, e especificamente o templo foi destruído. Então, obviamente, aqui o contexto é contexto de cativeiro, destruição, exílio, necessidade de adoração. O Reino do Sul foi tomado pelo Império Babilônico. Isso aconteceu na sua última deportação em 586. Houveram pelo menos 3 deportações. A sua última deportação do povo de Jerusalém para a Babilônia foi em 586, por isso essa data é marcada, 586, e esse é o grande plano de fundo. O Salmo 79, ele é um lamento, não um lamento individual, como nós encontramos algumas vezes de autores específicos, mas foi um lamento que foi um lamento composto para o povo clamar a Deus. Então, o lamento, geralmente, nós percebemos uma estrutura de apelo, clamor e petições. E no finalzinho nós vemos geralmente adoração, louvor e ação de graça. E é isso que faz um lamento. Um lamento onde nós não encontramos louvor, adoração, é murmuração. Então, o que faz do lamento não ser uma murmuração? É justamente esses pontos que nós encontramos de louvor, de gratidão, de exaltação. Eles estão amarrados a algo, eles estão presos a uma mentalidade de devoção, de socorro, de promessa, uma mentalidade pactual. Daí então tanta ousadia. Nós vemos os salmistas, eles são muito ousados, eles fazem orações que nós não nos atrevemos a fazer, né? Então isso mostra como nós gostamos de mascarar muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, como se Deus não conhece os gemidos secretos do nosso coração,
como se Deus não conhecesse as murmurações que não são ditas, que não são proferidas, como se ele não sondasse o nosso coração. E é interessante porque a relação que um judeu tinha com Deus era realmente essa relação de paternidade mesmo, daquele que sonda o mais profundo do ser. E nessa relação paternal existe um vínculo pactual, um vínculo que faz com que o filho clame ao pai ciente de que ele não deixará de ser amado, porque afinal de contas ele está colocando a sua esperança no pai, ele está colocando o seu socorro no pai, ele espera a proteção do pai, né? Então, nós vemos no Salmo 79 a nação clamando ao Senhor por ajuda. Então isso quer dizer que esse salmo ele foi composto para que, por meio dele, a nação clamasse ao Senhor. E esse Salmo 79 ele faz paralelo com o Salmo 74. O plano de fundo dos dois são o mesmo. Só que no Salmo 74, embora o relato seja do cativeiro ali, o cativeiro babilônico, sob a Babilônia, né? O Salmo 74 ele faz isso de forma mais ampla, é como ele estivesse olhando nos aspectos mais exteriores, os aspectos mais gerais do cativeiro. O Salmo 79 ele está lá dentro, ele olha as particularidades do massacre, o que foi aquele massacre, aquele massacre foi resultado de quê? E agora o que eles clamam, o que eles pedem ao Senhor por causa daquilo que eles estão sofrendo. O Salmo 79, e aí a estrutura é muito importante para a gente entender, o Saltério é dividido em 4 grandes livros. Em cada livro, ele tem a função de relatar, de contar o relacionamento de Deus com o povo. Por quê? Porque o Saltério ele foi compilado, ele foi organizado depois do cativeiro babilônico. Então o Império Medo-Persa ali, ele autoriza o retorno do povo para Jerusalém, para a reconstrução da cidade, para a reconstrução do templo. Vem aí Esdras e Neemias, e Esdras talvez seja o grande responsável, não somente os 2 livros de crônicas, mas também pela compilação de todo o Saltério. Então, o que ele precisa lembrar ao povo? Deus ainda está pactuado com o povo. É isso que ele precisa lembrar ao povo. E ele compila, dentre todos os milhares de salmos, ele compila os 150 salmos em 4 livros temáticos. Em cada livro conta uma história desse relacionamento pactual com Deus. Então, a espinha dorsal que liga todos os 5 livros é essa temática do Salmo. E especificamente nesse relato pactual, nesse relato de relacionamento com o povo de Deus, o livro de número 3, que faz parte, do qual o Salmo 79 faz parte, ele é o livro encarregado para mostrar o período sombrio da história do povo de Deus com Deus. É o livro do cativeiro. É por isso que nós percebemos aqui muitos lamentos, muitas queixas, muitos gemidos. Ele é responsável nessa estrutura para descrever esse relato pesado e sombrio do período que o povo passou sob cativeiro. Basta, por exemplo, lembrar do Salmo 73. O Salmo 73, que é o salmo que inicia o livro 3, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89, esses salmos eles compõem o livro 3, basta lembrar que o Salmo 73 é uma expressão triste de uma fé abalada que não suporta ver a prosperidade dos ímpios que não estão pactuados com Deus. Como, Senhor? Se o Senhor disse no Salmo 1 que nós que estamos pactuados com o Senhor, que não nos sentamos nas rodas dos escarnecedores, que não nos envolvemos nos conselhos dos ímpios, que não nos detemos com eles, que o Senhor disse que nós somos bem-aventurados, nós somos como árvores plantadas junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo que nós fizermos prosperará. Isso é prosperar, Senhor? Isso não é prosperar. Então, como os ímpios prosperam e nós não? Por que nós vemos esse relato? Porque eles não estão no tempo de prosperar, eles estão no tempo de lamentar. O povo precisa lamentar, porque um lamento é uma expressão de aceitação de culpa. Nós sabemos o que nós fizemos.
Nós temos ciência de que nós somos responsáveis. E essa aceitação de culpa já é parte do caminho pedagógico para a transformação, para a fidelidade. Então, é nessa estrutura que nós entendemos, por exemplo, por que os ímpios prosperam ali, nesse relato do Salmo 73, e aqueles que deveriam prosperar não prosperam. Por exemplo, um dos salmos mais ríspidos que nós enxergamos no Saltério, que por sinal não termina com louvor, não termina com gratidão, é um salmo difícil, é o Salmo 88. O Salmo 88 é extremamente pesado, mas nós não vemos expressão ali de gratidão, de louvor, é um salmo muito ríspido, muito áspero ali. Mas o que nós aprendemos com o Salmo 79? Nós aprendemos que nenhuma culpa é capaz de destruir a esperança daqueles que estão pactuados com Deus. Nenhuma culpa é capaz de destruir a esperança daqueles que estão pactuados com Deus, estão em uma aliança com o Senhor. Não existe culpa alguma que possa permear o nosso coração, que tenha o poder de tirar a segurança que nós temos em Deus através, obviamente, de Cristo Jesus. E esse é o tema, mesmo na culpa, a esperança. É claro que nós podemos observar esse tema de uma forma muito falseada, muito hipócrita, muito fingida. Quando é que isso acontece? Quando nós não sentimos as dores e nós pulamos logo para o consolo. O consolo não deve fazer com que nós não experimentemos as dores. Não é isso que acontece no Saltério. O Saltério ele é a universidade da oração. Ele é a faculdade da oração. Se nós queremos aprender a orar, nós estudamos os Salmos. Porque esse livro aqui é um livro de oração. Então, o que nós percebemos são essas palavras, por exemplo, que são proferidas contra as nações, pedindo o Senhor juízo. E é muito importante entender que eles não estão falando às nações, eles estão falando com quem? Com Deus. Eles estão falando com Deus, eles estão se dirigindo ao Senhor, eles estão clamando ao Senhor. No final das contas, o que é que eles estão dizendo? É o Senhor que fará juízo. É o Senhor que vindicará. É o Senhor que buscará vingança. Por quê? Porque nós somos o teu povo e o teu nome foi difamado. O teu nome foi envergonhado. Porque os outros povos têm os seus deuses que os protegem ali. Essa é a ideia. E o Senhor, o nosso único Deus, que é algo absurdo, nosso único Deus não nos protegerá. O teu nome, é por isso que eles clamam várias vezes, pelo amor do teu nome, pelo amor do teu santo nome, por causa do teu nome, por causa dos teus testemunhos, é por amor a Ele. E essa é uma confissão de que nós sabemos que não somos nada. É por pura bondade do Senhor que Ele nos livra. E aí isso nos faz entender como nós somos instrumentos para a glória de Deus. É aí que nós encontramos a nossa finalidade última. Quando nós exaltamos a Deus, quando nós somos o foco de toda a nossa existência, isso se esvai por água abaixo. Nós não entendemos por que nós existimos. Então isso é muito reluzente. Então nós não falseamos o consolo, nós não somos hipócritas no consolo, nós passamos pela estrada do lamento, nós passamos pela estrada da dor, chorando, gemendo, mas cientes de que a nossa esperança não pode ser removida de nós. Cientes disso. Mas essa estrada, ela é muito pedagógica. Daí então, mesmo em meio à culpa por quê? Porque existe uma declaração, um atestado de que nós sabemos que nós somos culpados. E isso é muito reluzente nesse salmo. Nós somos culpados. A esperança, ela é algo que invariavelmente todos buscam, independente da culpa ou da inocência. O culpado busca esperança em alguma coisa, pode ser uma esperança utópica, uma esperança fabricada no mundo de fantasia, mas busca esperança, e o inocente também busca esperança. Não somente isso, mas existe o fato de que
Quanto mais profundo o abismo que nós nos encontramos, mais vigor nós dedicamos na tentativa de fertilizar aquela esperança que está murchando, aquela esperança que perece. E esse é o abismo que se encontrava o povo de Deus. Lembra da estrutura que eu dei para vocês? O livro 3 ele se encarrega de falar do período do cativeiro, é o período sombrio, o período negro na história do povo de Deus. Esse é um período absurdamente profundo, uma situação jamais experimentada pelo povo de Deus, uma desgraça que marcou aquela nação de uma forma jamais vista em toda a sua história. O povo está passando por esse período. No entanto, existe um aspecto ainda mais nocivo, mais nocivo à esperança nesses tempos de angústia, que é justamente esse que eu fiz referência. É o fato de nós estarmos convictos de que nós somos culpados. Nós estamos passando pela nossa desgraça, mas nós estamos cientes de que essa desgraça é resultado das nossas escolhas. Isso é ainda mais nocivo, isso é ainda mais agressivo. Por quê? Porque quando isso acontece, interiormente, a certeza da culpa convence a nossa consciência de que, sendo punidos, a justiça será feita. Se nós formos punidos, a justiça será feita. As pessoas entendem isso, fala de forma insensível, obviamente, mas elas entendem quando elas olham suas vidas pecaminosas e dizem assim, eu sei, eu vou para o inferno. Por quê? Porque ela sabe que ela é culpada. Ela sabe. Ela pode não ter a noção do que é o inferno, do que é a eternidade, do que é zombar de Deus, do que é se distanciar do amor e a misericórdia de Deus. Graça essa que eles são alvos através da graça comum que toca a todos. Eles podem não ter ciência disso. Mas eles sabem que aquilo que eles fazem é nocivo o suficiente para perceber que Deus é justo quando eles são punidos, quando eles são condenados. Então, isso é ainda mais agressivo quando nós temos essa convicção de que nós somos culpados. E essa certeza também fazia parte da nação. A nação sabia. Olha o versículo 8. Diz assim, não recordes, não lembres. A ideia de que eles estão passando por isso, porque Deus está recordando os insultos, né? Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Então, essa é a certeza de que aqueles que eram os seus líderes, antepassados, pactuados, cabeças federais, eles culparam e por isso eles sofrem. Né? Mas ainda existe uma beleza singular em ser verdadeiramente parte do povo de Deus. Estar pactuado com Deus significa também descansar no fato de que a nossa esperança não depende de nós. Nós podemos chorar amargamente todas as vezes que nós desejamos fazer o bem, mas aquela iniciativa redundou em mal. Todas as vezes que nós tentamos acertar e nós só fazemos besteira e depois choramos e dizemos, eu tentei e não consegui. Eu tento e não consigo. Diante disso vem um descanso no fato de que não depende de nós a nossa esperança, mas unicamente de Deus. E ele provou isso de forma absurdamente profunda na cruz do Calvário, deixando reluzente ali, vermelho carmesim, a nossa esperança. E é justamente se apegando a isso que o povo, então, realiza essa busca à misericórdia e à graça de Deus. Entenda, Esdras, que está compilando aqui o Saltério, ele tem a intenção de ensinar isso para o povo. Onde é que fica? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, fica onde? Crônicas. Ele escreve a história do povo.
Então, por exemplo, tem o primeiro livro de Crônicas faz paralelo com o segundo Reis, o segundo livro de Crônicas faz paralelo com o primeiro e segundo Samuel. Então ele relata todos esses relatos dos dois profetas, dos grandes livros proféticos, em dois livros, primeiro e segunda Crônicas. Ele está ensinando algo ao povo que retorna. Ele está ensinando essa relação pactual e como Deus, apesar da sua infidelidade, ainda continua pactuado com um povo, e que obviamente é o remanescente fiel, do qual virá o Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 6, quando ele diz, se apegando, né, a essa esperança pactual, quando ele diz, derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, que não te conhecem. Conhecer aqui é aquele termo que vem da palavra hebraica yadá, que faz referência a um conhecer por intimidade pactual. Está ligado ao pacto, é um conhecimento fruto do fato de que o Senhor se revela de forma especial àqueles a quem Ele quer. E Ele quer se revelar de forma especial ao seu povo pactuado. Aqueles que não te conhecem, obviamente a implicação é que nós o conhecemos. E sobre os reinos que não invocam o teu nome, mas invocam de outros deuses. O versículo 13, ele finda o salmo dessa forma também, realçando quem eles são, e eles têm ciência disso. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. E isso é muito importante, porque é assim que ele termina. Mesmo em meio à desgraça, existe a promessa de dar graça ao Senhor. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Então, nós podemos dividir em 3 partes esse saltério. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 4, onde nós vemos o resultado da infidelidade. Isso é muito pedagógico para você e para mim. Como a infidelidade termina. Lembra, pelo amor de Deus, como o povo experimentou o caminho da infidelidade até chegar no resultado dela. O povo tinha gozo sobre gozo, gozo sobre gozo, festa sobre festa, de tal forma que os seus ouvidos e olhos estavam tampados para todos os profetas que o Senhor levantou. Então, o fato de você estar feliz, o fato de você estar tranquilo, o fato de você ter paz, não quer dizer que você está sendo fiel ao Senhor. Não quer dizer. Lembra de todo o relato do povo. O ponto aqui é entender o resultado da infidelidade. A infidelidade, ela tem um resultado. Esse é o grande ponto. O resultado da infidelidade. Do versículo 5 até o versículo 12, nós vemos então o apelo por perdão. Tá certo, Senhor, nós entendemos, mas então, ok, Deus, nós entendemos, mas faz. São os apelos. E no final, nós vemos a promessa de fidelidade, coisa que a geração anterior não cumpriu, né? Então, versículo 1 ao 4, o salmista ele inicia descrevendo o estado em que o povo se encontra. Obviamente, tudo aquilo que Deus já sabe, mas esse não é o grande ponto da questão. É óbvio que Deus sabe. Deus sabe de tudo, né? Mas por que o povo relata? Porque é importante perceber que o povo descreve. O fato de nós vermos aqui o povo descrevendo significa dizer que eles estão fazendo uma confissão. E isso é que é destacado. Nessa confissão, eles deixam reluzente a profunda percepção do horror deles. Por que isso é importante? Porque inúmeros profetas advertiram as gerações passadas. Mas ainda assim o povo não recebeu, não percebeu, não notou o perigo de não ouvir tais palavras. O perigo de não ouvir tais profetas. O que é que eles estão dizendo assim? O que é que eles estão dizendo com essa confissão? Porque Deus sabe o que é que eles estão passando. O que é que eles estão dizendo com isso? Eles não entenderam, nós entendemos. Nós entendemos. Eles não perceberam, nós percebemos o que fizemos. Fomos nós que fizemos isso. Foram os nossos pés, foram as nossas mãos, foi a nossa boca, foi a nossa mente. Fomos nós que buscamos a desgraça, fomos nós que buscamos a dor. Esse sangue aqui não foram os assírios ou os babilônios que derramaram, fomos nós que derramamos. Nós matamos os nossos patrícios.
nós matamos os nossos filhos, nós abusamos das nossas esposas. Fomos nós. Era isso que acontecia quando uma cidade era tomada. É isso que eles estão dizendo, nós entendemos. Nós entendemos que isso é resultado da quebra do pacto. Isso é resultado. O interessante é que logo no início, eles fazem aquilo que outrora não fizeram, que é justamente atestar o que eles são, culpados. Culpados. Ó Deus, as nações invadiram, olha essa linguagem pactual, invadiram quem? Tua herança. Ser pactuado, ter essa relação de pai com filho, significa ter uma herança. Saber de quem nós somos propriedade. Observa que o valor não está nele. Você pode não ter tido a culpa e, sendo inocente, foi difamado e está colhendo os resultados disso, mas ainda assim você não tem dignidade suficiente para pleitear colocando a si mesmo como fiador. Você não tem. É o Senhor. E uma das coisas que o lamento faz é nos despir de toda a nossa moral e ética, nos ajoelhar diante do Senhor e nos clamar por misericórdia. É isso que o lamento faz. Lamento não tem eu. Lamento é ele, tu, com o Senhor. Isso é o lamento. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém, o local, a cidade que escolheste para habitar, em montão de ruínas. E os dois versículos seguintes, os versículos seguintes, eles revelam o horror daquilo que eles vivenciaram. Especialmente o 2 e o 3. Eles fazem um relato in loco, como se eles estivessem descrevendo aquela situação no interior dela. Deram os cadáveres dos teus servos por símbolo, por alimento às nações dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Então, Levítico, o que é que fica muito claro no livro de Levítico? Fica muito claro de que o povo deveria ser santo para se apresentar diante de Deus. E sendo santo, as nações nas circunvizinhanças, as nações vizinhas, reconheceriam ou conheceriam a Deus através da vitrine que era o povo de Deus. Eles não cumpriram isso. Então, ciente desse papel, eles mostram que eles, quando eles são vergonha, opróbrio e escárnio, é Deus que é. Daí, então, a importância do nosso testemunho, da nossa fé, das nossas convicções. Então, como funcionava? Depois vocês pegam um vídeo do pastor Frank Ferreira, lá na escola Charles Spurgeon, ele fala sobre oração imprecatória. Só botar salmos imprecatórios. Coloca no YouTube, salmos imprecatórios. Ele vai descrever detalhadamente como funcionava um cerco para que uma cidade tomasse outra naquele período. Então, ele conta que naquele tempo os cercos para dominar um povo poderia levar de 1 a 3 anos, e as cidades que estavam sendo alvos para serem tomadas não resistiam. Eles começavam cortando as fontes de água. Foi assim que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém estava lá em cima, eles cortavam as fontes de água. As primeiras pessoas que eram conquistadas, essas pessoas eram mortas, empaladas de baixo para cima, colocados numa estaca, e quando morriam, essas pessoas eram lançadas para dentro de Jerusalém para que pudessem apodrecer e pudessem espalhar todo tipo de doença e enfraquecer aquela cidade por cima dos seus muros. Sem comida, aquele povo cercado começava a comer todo tipo de animal que tinha lá, cavalos, jumentos, até cachorros e gatos, passando a comer até mesmo ratos, e depois sacrificavam os filhos para servir
de alimento. As mulheres e as crianças eram as primeiras a morrer porque a defesa estava nos homens e os homens precisavam ficar vivos para dar segurança à cidade. E então, quando a cidade era tomada, o massacre era feito, as mulheres eram estupradas, os filhos eram mortos, porque afinal de contas não era visto em aspecto romântico como nós vimos hoje. O povo conquistado, então, era amarrado em grandes fileiras e era levado de Jerusalém para a Babilônia. E quando um não aguentava e morria, o restante dos que estavam na fileira tinha que puxar e, não conseguindo, eles também morriam e eles ficavam ali. Daí, então, de Jerusalém à Babilônia, era pavimentada por ossos. Daí, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Assim eram os cercos experimentado naquele período, sem romantismo algum, sem fantasia alguma, carnificina, abusos, terror. Eles sabem o que isso significa. Eles oram nesse contexto aqui, eles relatam esse contexto. E então, o versículo 5 ao versículo 12, o pedido de perdão. É como se dissesse: não pesa mais a tua mão, Senhor. A tua mão está pesada demais. Alivia a tua mão de sobre nós. Então, diante dessa experiência de horror e desespero, o clamor por misericórdia e perdão. Os irmãos observam que não existe espaço para hipocrisia aqui. Existe, irmãos? Diante do sofrimento e da dor, não dá para falsear. Não dá para colocar máscaras. Não dá para zombrar como se Deus fosse uma divindade cega. Eu vou brincar com o Senhor, Deus. Eu vou fingir que o Senhor não conhece meu coração. Eu vou fingir que o Senhor não vê tudo. Eu vou fingir que eu tenho o poder para construir um quarto em que o Senhor não entra. Não dá para brincar. Não dá para fingir. Aquele que ora nos salmos é aquele que tem plena convicção do Salmo 139. Para onde me esconderei? Para onde me ausentarei do Senhor? Para onde eu vou, lá tu estás? Não tem. Então, essa ousadia atesta o quanto nós conhecemos e desejamos conhecer a Deus. Essa ousadia não é blasfêmia, não é desrespeito, é ousadia, porque nós queremos, assim como um cônjuge com outro, um marido com a esposa, assim como filhos a pai, pais a filhos, querem construir uma relação saudável de confiança. Por que com Deus seria diferente? A veracidade, então. Então, quando eles clamam, até quando, Senhor, até quando, Senhor? Será que Deus não sabe calcular o peso? Será que Deus está errando? Ele derramou demais e não deveria? Será que as palavras deles agridem a Deus? Ó, Senhor, tu não estás vendo? Já foi demais, presta atenção, deixe de ser injusto. Não é isso. Essas palavras não têm esse tom. Parece que nós somos assépticos demais e nós entendemos que essas palavras têm esse tom. Não tem esse tom. Nós somos tolos, estutos, débeis e Deus sabe disso. Deus sabe disso. Então essas palavras, junto com os nossos gemidos, chegam ao Senhor como corações quebrantados, como corações contritos mesmo. Então nós choramos. Deus, eu não sei quanto mais eu vou aguentar. Eu não queria murmurar. Eu sinceramente não queria murmurar. Senhor, faz quanto tempo que eu te peço essa ajuda, tu não me dás? Eu não queria apostatar, eu não queria me desviar. Segura a minha mão, meu Deus. Porque falta tão pouquinho para eu me arrebentar todo, muito pouco. É assim que Deus escuta essas orações. Até quando, Senhor? Não é porque Deus não conhece o até quando. Deus não sabe o prazo. O cálculo dele está errado. Não é isso, é o desespero, é a contrição, é o gemido, é a dor, é a agonia. Então essas palavras revelam a profundidade da dor que eles experimentavam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Eu sei que é ela que nós experimentamos. Arderá como fogo o teu zelo. Zelo aqui faz sinônimo então com a ira, porque ele zela por sua glória, pelo seu santo nome. Derrama, aqui esse clamor, essa
clamor pungente aqui, derrama o teu furor sobre as nações que não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque, e isso você vai perceber que a maioria das vezes aqui nesses clamores, ele dá os motivos, né? Porque, versículo 8, pois estamos, versículo 9, por amor. Então ele dá os motivos daquilo. Então, porque eles devoraram a Jacó. Quem é Jacó? Israel. Mas Jacó é aquele com quem Deus pactuou. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É aquele com quem Deus pactuou. Olha assim, aquele com quem tu entrou em pacto, eles devoraram. É como se eles dissessem assim, pleitei a tua causa. A causa é tua, Deus. Foi tu que nos escolhestes por povo teu. A causa é tua. Isso significa, os puritanos faziam muito isso, é pleitear a Deus com base nas promessas do próprio Deus. O Salmo 1 e o Salmo 2, ele serve de prefácio, de introdução para todo o restante do saltério. Então, quando eles fazem esse tipo de pleito aqui, esse tipo de petição, eles estão se remontando ao Salmo 1 e Salmo 2. Não somos bem-aventurados? O Salmo 2, o Senhor que prosperará como reis das nações e o Senhor ri diante deles que acham que dominam sobre o Senhor. Salmo 1, Salmo 2. Eles pleiteiam diante disso. Né? Significa se agarrar às promessas. Olha, eu sei que aqui, irmãos, preste atenção. A gente vive uma fé muito aguada, muito superficial. Eu sei que nisso que eu estou falando aqui tem uma margem absurda para você pecar. Ah, eu sei. Eu sei sim. Não tenho dúvida disso. Tem uma margem absurda. Justamente por falta de mentalidade, de sinceridade, de convicção, de profundidade, de respeito, de zelo, de solenidade. Tem uma margem absurda. Se você perceber, o extremo disso são as igrejas neopentecostais. Então, é o extremo disso. Então, tem uma margem muito grande aqui para você errar. Mas esse é o ponto aqui dos salmistas. Porque eles devoraram a Jacó. Ele assolaram as moradas. O Senhor escolheu um povo para que esse povo fosse o local da sua habitação. Olha como ele se tornou reluzente em Cristo Jesus. Quando ele habita em nós, particularmente por meio do seu Santo Espírito, e entre nós como povo reunido de forma especial. O lugar da tua morada. Olha a tua morada onde está, assolados, o lugar da tua habitação, onde nós estamos, ó Deus. E aí então o clamor que nós lemos, não recordes. E essa relação essa relação federal em que uns respondem por outros, ela é muito importante em todo o relato redentivo da história de Deus com o seu povo. Ela é muito importante. Obviamente que na nova aliança, o nosso cabeça federal, o nosso representante é o Senhor Jesus Cristo, mas as implicações aqui, ela nos permite fazer muitas aplicações interessantes. Nós não entendemos isso como nós deveríamos, nós não entendemos. Mas aqueles sobre quem Deus nos colocou como responsáveis ou influentes sofrerão as consequências das nossas ações e nossas escolhas. É muito importante entender isso com o seu cônjuge, com os seus filhos, com aquele que você exerce maior influência na igreja e normalmente uns com os outros. De alguma forma, as nossas escolhas, as nossas ações redundarão em algo, respingarão, de uma forma maior ou menor, mas sempre respingarão em alguém. Então, é interessante quando ele clama para que o Senhor não recorde. Porque às vezes, a maldição não recai sobre nós, mas as consequências recaem. Não eduque seu filho de forma redentiva para você ver. Não eduque. Dá jogos para os seus filhos direto. Deixa eles na televisão direto. Deixa eles fazerem o que quiserem. Deixa. Quando eles estiverem com 18 anos de idade, 20 anos de idade,
e não conseguirem ganhar mais do que um salário mínimo, eu não digo que isso não é honroso, mas isso foi uma deficiência porque você não preparou, e isso vai dificultar ele a se casar, a constituir uma família por causa da deficiência da criação. Bom, o juízo não caiu sobre ele, não houve pecado, mas as suas escolhas legaram o futuro dele a algo que ele não precisava desfrutar. Ele não precisava. Por quê? Porque você quis dar docinho para ele até os 19, 20 anos. Você quis brincar com ele, fazê-lo feliz, ao invés de assumir a sua responsabilidade de prepará-lo para a vida e conduzi-lo para o Senhor especialmente. Ele vai enfrentar muitas dificuldades e talvez muitas dessas dificuldades serão instrumentos para ele cair. Quando ele ouvir uma oportunidade, por exemplo, de ser corrupto, quando ele viu uma oportunidade de roubar, quando ele ver uma oportunidade de abandonar a igreja para ganhar um maior salário, um maior recurso, porque ali naquela cidade, naquela carga horária ele não consegue e ele precisa nutrir a família dele, ele quer pelo menos desfrutar um pouquinho de tomar um lanche, de comprar um automóvel, de comprar um imóvel, porque ele trabalha tanto. Você foi culpado. Foi você. Então, entenda, o lance aqui não é a pecaminosidade de um ato, mas os nossos vacilos aqui, que legamos às gerações que vêm. Versículo 9. Assiste-nos, olha para nós, ó Deus, o nosso Salvador, pela glória do teu nome. Olha como eles entendem o que estão falando. Se você não verificar direito isso, você vai achar hipocrisia aqui. Eles estão sendo hipócritas aqui. Não. Foi Deus que prometeu. Quem prometeu? Foi Deus que prometeu. Eles não estão sendo hipócritas aqui. Eles não estão brincando com Deus. Eles estão se agarrando nas promessas do nosso Senhor. O Senhor prometeu por Ele mesmo, porque não havia um maior do que Ele para ser o fiador da promessa. E eles sabem disso. E Deus também. Então, quando eles clamam ao Senhor, nus, contritos, eles estão também confessando o fato de que eles sabem que eles são. Nós não podemos, e tu sabes, Senhor. Nós não podemos. O Senhor sabe. E é por isso, meus irmãos, que mesmo diante da culpa, nós nos achegamos a Deus. Culpados, convictos de que estamos culpados, preparados para colher os frutos nocivos das nossas escolhas, mas simplesmente clamando para que o conforto do perdão e a restauração do nosso relacionamento com Deus seja refeito. Ninguém está dizendo que se nós cometemos um crime, nós não devemos ser presos. Devemos. Mas nós podemos ir lá com o Senhor. Nós podemos ir com o Senhor. É diferente. É diferente. A convicção de que nós podemos pagar e pagaremos tudo, mas nós não suportamos estarmos presos do Senhor, do relacionamento com o Senhor. Isso não. Essa é a veracidade de um relacionamento fiel com o Senhor. Livra-nos e perdoa-nos pecados por amor do teu nome. Por que diriam as nações? Ou porque o Senhor os permitirá dizer, poderia ser entendido dessa forma. Eles estão aqui pleiteando nessa relação de testemunho com Deus, né? Onde está o seu Deus? Seja a nossa vista esteja diante de nós, manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto. Obviamente que é uma linguagem figurada para pedir a máxima vindicação do Senhor.
o opróbrio com que te vitupera. Então, essa relação de que quando zombam de nós, zombam do Senhor, semelhante do que o Senhor Jesus falou com Paulo em Atos capítulo 9, quando ele perseguia a igreja. E então a promessa de fidelidade. E na promessa existe o perigo aqui de, mais uma vez, sermos rápidos para nos livrar do problema, para livrar a nossa pele. É importante entender que nós... E aí, quantas vezes, por exemplo, eu fazia parte de uma igreja em que cada vez que os pregadores ou os pastores chamavam a igreja para fazer algum voto, as pessoas faziam. Mas invariavelmente também as pessoas quebravam o voto. Invariavelmente. Vamos fazer um voto com o Senhor, só para serem quebrados. Se nós não entendemos o que nós estamos fazendo, nós podemos nos precipitar e entender aqui que o que nós queremos não é um relacionamento fiel com o Senhor, é só livrar nossa pele. Mas quando isso acontece, há um perigo ainda mais absurdo, é só o retardamento do juízo. Porque nós mostramos que o nosso coração nos idolatra o nosso conforto, idolatra as nossas necessidades, idolatra a nossa vida debaixo do sol. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça. Então essa é uma promessa, mesmo passando lá, de geração em geração proclamaremos teus louvores. O que fica implícito aqui é a confiança de que haverá libertação. Né? Então, lembra do tema, mesmo na culpa há esperança. Por que é importante essa assimilação de que você é culpado, de que você merece? Porque a culpa, ela tem o poder de causar em nós uma profunda contrição. É por isso que é importante entender que você fez algo, que você vacilou, que você merece. Porque quando você entende que você merece, você entenderá um pouquinho da grandeza da graça, da misericórdia. Porque você merecia outra coisa e você não teve. É isso que é misericórdia. Você merecia a punição, mas teve a libertação. Mas você não merecia a salvação e você recebeu a salvação. Isso é graça. Isso é misericórdia e graça. Então nós podemos utilizar isso ou de forma pedagógica ou nós podemos utilizar como blefe egoísta. Mas aí é muita zombaria de Deus, você não concorda não? Porque quando você está maquinando isso, lá no fundo do seu coração, quem é que está lá? Deus está lá. E você se dá bem na sua maquiação. Você se dá bem. Mas por que você se dá bem? Porque Deus deixa. Sabe por que Ele deixa? Porque um dia você vai perceber que você só retardou um juízo de um coração que não o deseja. Você não o quer. Ele sabe, mas você também sabe. E parte do juízo será a percepção de que você não anseia por ele, de que o seu contentamento está nas circunstâncias, de que a sua esperança está nas circunstâncias e você não o quer. Mas ele está lá. Ele sabe disso. O grande problema é que muitas vezes nós nos enganamos porque nós não queremos ter a certeza de que Deus sabe o que nós sabemos. Ele sabe. Por isso que aceitar a nossa impotência, como diz o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, é o primeiro passo para a restauração. Não posso, não consigo, não sei. Mas eu sei quem pode, eu sei quem consegue, eu sei quem tem força, eu sei. Nós vamos como pedintes que nós somos, e lá nós encontramos esperança, mesmo em meio à culpa. Que o Senhor nos ajude, então. Nosso Senhor, Pai de graça e misericórdia, a Ti, ó Deus, nós tributamos toda honra, glória e louvor.
mesmo tendo certeza de que não conseguiríamos fazer isso sem o Senhor. Não conseguiríamos fazer isso sem o Senhor, porque macularíamos o teu nome, a tua santidade, a tua grandeza. E já é fruto da graça o fato de te louvarmos, ó Deus, de poder exaltar os teus atributos e a tua grandeza. E é tão maravilhoso perceber que, assumindo a nossa culpa, o Senhor é glorificado, concedendo a nós esperança em meio à culpa, o Senhor é exaltado. Ó Senhor, forja em nós uma piedade sincera, uma devoção fiel e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.